O Bolsonaro ele está muito incomodado com a falta de apoio público de figuras políticas importantes, porque até agora quem deu apoio para ele foram figuras irrelevantes. Então no próximo evento que vai acontecer no dia 25 de fevereiro, que na minha opinião vai ser um fiasco, os bolsonaristas estão pressionando o Tarcísio de Freitas e também o Ricardo Nunes a comparecerem no evento para darem demonstrações de apoio ao Bolsonaro. É claro que eles não querem comparecer, porque o evento vai ter a abertura do Silas Malafaia e tem tudo para descambar e ser mais uma manifestação antidemocrática. Para o Ricardo Nunes é péssimo porque ele se bolsonariza, favorecendo ainda mais o Guilherme Boulos. O abandono de Bolsonaro já começou e ele vai ficar ainda mais isolado. Na sua opinião, esse evento de Bolsonaro vai ser um fiasco? Ricardo Nunes, ao comparecer, favorece Guilherme Boulos? Tarcísio vai estar e o discurso do Malafaia vai ter chilique? Se você concorda que vai ser um fiasco, deixa o like e se inscreva no canal. Segundo informações do Josias de Souza, do UOL, o Bolsonaro ele tá muito incomodado com a situação que ele mesmo se colocou. Porque a prisão dele é inevitável e a denúncia vai acontecer muito em breve. O Bolsonaro, ele acredita que a denúncia vai ser apresentada pelo Paulo Gonet, o novo PGR. Porque sem o Augusto Aras, a mamata toda do Bolsonaro acabou. Bolsonaro já não tem mais como se proteger e não tem mais a mesma segurança jurídica que ele tinha na época que ele era o presidente da República e na época que o Augusto Aras era o PGR. E o Bolsonaro crê que a prisão dele já está na mesa do Alexandre de Moraes. O desconforto do ex-presidente é crescente por conta de 3 motivos. O primeiro deles, a falta de poder de negociar, de peitar ou de impor qualquer coisa ao judiciário. O segundo motivo é o cerco que está acontecendo contra ele e contra os seus principais aliados. E por fim, a falta de demonstrações públicas de apoio de figuras políticas importantes. Não adianta um Carlos Jordi, um Ramagem o apoiar. É importante que principalmente governadores bolsonaristas que foram vitoriosos em 2022 usando um discurso bolsonarista o apoiem. Como por exemplo, Romeu Zema em Minas Gerais, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Cláudio Castro, governador do Rio e também o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Todos eles estão em silêncio. O abandono já começou, o abandono é nítido. Ninguém vai querer ficar próximo de Bolsonaro, sendo que ele é um político irrelevante. Vale a pena nós nos mobilizarmos em favor de Bolsonaro, sendo que ele está perdendo gradativamente o seu capital político? Claro que não vale. Se indispor ou apoiar Bolsonaro é se indispor com o judiciário, é se indispor com outras autoridades e até mesmo com o governo Lula. Se Bolsonaro tivesse dando demonstrações de força, uma oposição organizada, beleza, mas não é isso que Bolsonaro faz. Bolsonaro é alguém fraco que não vale a pena ser apoiado, porque nem votos mais a gente sabe ou acredita que Bolsonaro possa trazer. E para reverter essa situação, o Bolsonaro bolou aquele evento em São Paulo no próximo dia 25, que na minha opinião vai ser um super fiasco. Nós ficamos sabendo que o Bolsonaro financiava os eventos dele, pelo menos é isso que está apontando as investigações contra o Mauro Cid, com dinheiro vindo da prefeitura, da presidência da República. Desde 2022, quando terminou o mandato de Bolsonaro e ele perdeu essas verbas, principalmente o cartão corporativo, os eventos minguaram. O evento recente em São Sebastião não foi ninguém. Por que Bolsonaro acredita que esse evento em São Paulo vai ter gente? Eu acredito que vai ser um evento vazio. E um evento para demonstrar força, na verdade, vai ser um evento com uma grande demonstração de fraqueza. Um evento completamente errado. Porque a pergunta que fica é, quem vai nesse evento? Até o momento, nós só tivemos a confirmação de parlamentares bolsonaristas que já estão sendo investigados, como Alexandre Ramagem e Carlos Jordi. Pessoas que não têm mais, como eu posso dizer, nenhum risco a correr. Já estão sendo investigados mesmo. Mas aqueles outros que ainda não foram investigados, eles vão subir ao palanque de Bolsonaro? Vão ouvir um discurso de Silas Malafaia? Vão correr o risco de serem investigados também pela Polícia Federal? Vão colocar um alvo na testa? Porque nós vimos que a delação do Mauro Cid, muito do que foi mostrado pelo Cid foi embasado por atas de reunião, agendas, com informações do próprio governo Bolsonaro. Informações públicas. Então vai um determinado político. Ele aparece ao lado de Bolsonaro. Ele coloca o alvo na testa para que a Polícia Federal possa começar a levantar a capivara dele os encontros que ele teve com Bolsonaro. E aí,
Um desses encontros pode ter um vídeo, pode ter uma mensagem que acaba ou pode acabá-lo ou acabar o incriminando, como Luiz Carlos Reis. Luiz Carlos Reis, senador da República, o fissurado no Didier Raul, ele teve um encontro com o Bolsonaro no fim do ano passado. Tem tudo para ser investigado também. Só que o risco de ser um alvo afasta as pessoas da manifestação. Só que se os agentes políticos mais graúdos não comparecerem, é uma demonstração de isolamento político de Bolsonaro. Então o que acaba acontecendo? Ou o que está acontecendo? Bolsonaristas estão pressionando Tarcísio de Freitas e também o Ricardo Nunes a estarem lá. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Eles estão dizendo, ora, Ricardo Nunes não quer o apoio do Bolsonaro para a campanha municipal? Então ele que vá. O Tarcísio de Freitas não foi vitorioso com o voto bolsonarista, então ele tem que estar lá, ao lado do Bolsonaro, durante o discurso que Bolsonaro irá fazer. Então já existe essa pressão para que, e o Lauro Jardim trouxe a informação de que os bolsonaristas vão empurrar os dois para o ato em 25 de fevereiro. O que vai complicar todos eles. Todos. Todo mundo que for vai estar lascado. Principalmente Nunes e também o Tarcísio de Freitas. Tarcísio tem feito eventos com o Lula, tem tentado se aproximar do governo federal. E por mais que Bolsonaro queira falar o seguinte, não tragam faixas, não tragam cartazes contra ninguém, isso não vai tornar o ambiente menos hostil. Por que o Bolsonaro pediu para não haver manifestação, faixas, dizeres contra ninguém? Primeiro, para ele falar o seguinte, ter um álibi. Eu falei para ninguém trazer nada. Se trouxeram, a culpa é deles. Eles têm autonomia, eles têm liberdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz um pedido, mas ainda eu não fui acatado. Então Bolsonaro ele cria esse álibi e busca tentar fazer ali um ambiente menos hostil para que outras autoridades, como Tarcísio, Nunes, possam comparecer com maior segurança, sem correr o risco de virar um evento ou descambar para um evento antidemocrático, que é o medo de todo mundo. Mas o Ricardo Nunes, se comparecer, ele vai estar lascado eleitoralmente. Porque tudo que Guilherme Boulos quer nesse momento é associar o Ricardo Nunes ao Bolsonaro. Porque pesquisas do Datafolha mostram que o Bolsonaro é um péssimo cabo eleitoral. 68% da população de São Paulo capital, não vota no indicado de Bolsonaro. São Paulo capital impôs derrotas tanto para o Bolsonaro quanto para o Tarcísio de Freitas em 2022. A chance do Ricardo Nunes vencer com o apoio de Bolsonaro é baixa. Por isso que ele tenta esconder o Bolsonaro. Ele quer ser conhecido como candidato de Bolsonaro dentro da bolha bolsonarista, mas ele quer expandir para além disso, porque só dependendo dos votos do Bolsonaro é insuficiente. Só que o evento em São Paulo tem um outro risco, porque o discurso de início, de abertura, vai ser feito pelo Silas Malafaia e o de encerramento vai ser feito por Bolsonaro. Silas Malafaia, que possivelmente vai dar outro chilique homérico, porque se tem uma coisa que Silas Malafaia sabe fazer é dar o chilique. Ele sua, ele baba, ele se altera, ele ataca o Alexandre de Moraes. E ele, a depender do discurso que for fazer, pode influenciar o Bolsonaro a ter um discurso semelhante. O Bolsonaro falou que vai se controlar, mas os advogados estão morrendo de medo. Porque a gente sabe como o Bolsonaro é. Vai que ele toma uma dose de medicamento a mais ou a menos e ele fica doidão. Isso pode acontecer. E aí chega no dia do evento, tudo que está programado, ele vê a multidão ali gritando o nome dele, mito, 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 e ele se empolga e fala uma asneira. Se ele fizer isso. Então é um evento muito arriscado para Bolsonaro, mas principalmente para todos aqueles que não têm nada a ver com Bolsonaro e vão estar presentes. Estou dizendo figuras políticas. Esse evento tem tudo para ser um fracasso, pessoal. E tem tudo para ser mais uma pá de cal sobre o Bolsonaro.